utilizados quando se fala sobre família, mas hoje Deus quer trazer uma revelação nova ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Salmo 128, a partir do versículo 1. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos traga sabedoria, que nos traga discernimento a respeito da tua palavra, traga para nós a revelação, ó Deus, e fala aos nossos corações, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que sem a tua presença esse lugar é um simples lugar, mas com a tua presença nesse lugar é a tua casa. E nós pedimos ao Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Esse salmo, no capítulo 128, como eu falei, ele é talvez seja um dos salmos mais utilizados, ou dos versículos mais utilizados, quando se fala a respeito de família. E antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que família é um projeto de Deus. Amém? Vou repetir isso. Família é um projeto de Deus. Amém? Deus fez esse projeto para você, por isso você tem uma família. Pastor, mas eu não sou casado, mas você faz parte de uma família. Amém? E na família que você está, é exatamente a família que Deus gostaria que você estivesse, pois foi Ele que te colocou. É um projeto de Deus a família. E quando Deus tem um projeto, você pode ter certeza que o projeto de Deus é o melhor que pode acontecer na vida do ser humano. Deus jamais projeta para alguém alguma coisa que não é bom. Você vai procurar, você pode pegar essa Bíblia aqui, transcorrer ela de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar em momento nenhum algum projeto que Deus tenha feito que foi ruim ou que é ruim para o ser humano. Então, se Deus projetou uma família para você e projetou você nessa família que você está, é porque é aí que você vai ser feliz. Você precisa ser feliz onde Ele te colocou. Você é e deve ser a coluna que sustenta essa família. Você é e deve ser a base que sustenta essa família. Mas o versículo que nós começamos a ler, capítulo 128, versículo 1, aqui ele fala o seguinte: bem-aventurado ou abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você quer ter uma família cheia da bênção de Deus? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família vitoriosa? Amém? Continue andando nos caminhos do Senhor. Permaneça firme no propósito de andar nos caminhos do Senhor.
Isso aqui é só um ensaio para quando a gente chegar lá. E aí começa o problema. Porque muitas vezes nós estamos sendo reprovados nessa nossa trajetória aqui e temos que melhorar muito se nós queremos chegar lá. Pastor, estou entendendo nada que você está falando. Família é algo que Deus projetou para você. Família são pessoas que são colocadas juntas, que precisam ser unidas e viver unidas e ter um propósito em comum. Assim deveriam ser as famílias. Mas infelizmente o ser humano tem deturpado um pouco do propósito que Deus criou para as famílias, e o ser humano tem mudado, tem tentado criar para si mesmo subterfúgios ou maneiras de que eu me preocupo muito comigo. Aquilo que o meu irmão está fazendo é problema dele, ele vai ter que dar conta. Cada um de nós vai dar conta daquilo que nós fazemos, isso é fato. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver unidos como irmãos. Isso serve para os nossos irmãos em Cristo, isso serve para os nossos irmãos lá da nossa casa. E muitas vezes nós valorizamos muito os nossos irmãos que estão próximos de nós da igreja, que são nossos irmãos em Cristo, que fazem parte da família de Deus, e esquecemos de valorizar os nossos irmãos que estão lá dentro da nossa casa. Deixamos de lado os nossos parentes, os nossos familiares, achando que não, ele está procurando por isso que ele está fazendo, ele está procurando por algo que não é bom, que não é certo, ele que arca com as consequências. Mas o que a Bíblia ensina é que antes mesmo de você ganhar as pessoas que estão lá fora, nós ouvimos isso aqui no domingo passado, antes de você ganhar as pessoas que estão lá fora, antes de você trazer as pessoas que estão lá fora para a presença de Deus, você tem a obrigação, você tem um compromisso de pregar para a sua família, de ensinar o caminho para eles. Pastor, mas eu estou cansado de falar, mas eles não querem mudança, eles não querem fazer. A Bíblia não diz que é porque você vai ficar falando que eles vão mudar. A Bíblia apenas diz o seguinte: abre a sua boca e fala, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós clamamos pelo Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós chamamos o Espírito Santo para habitar em nós, para morar em nós, para estar ao nosso lado. Mas muitas vezes nós queremos esse Espírito Santo só para nós mesmos. E o Espírito Santo ele não é entregue ou não é colocado dentro do ser humano para o seu bel prazer, para si mesmo. O Espírito Santo é colocado dentro do ser humano também para servir aos outros que estão lá fora necessitados. E muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria casa e nós não estamos dando valor para elas. Bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A sua família vai ser uma bênção quando você tiver temor do Senhor e andar nos caminhos dele. Pastor, tem feito isso, então pode esperar, porque todas as promessas que estão dentro dessa palavra, elas vão se cumprir, porque fiel é aquele que fez a promessa. Glória a Deus. Fiel é aquele que fez a promessa. E os salmistas continuam: pois comerás com o trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te irá bem, ou tudo te irá bem. Tem muita gente que acha que quando ela aceita Jesus, Jesus é obrigado a fazer por ela, ou dar a ela tudo aquilo que ela quer, tudo aquilo que ela precisa. Se você pensa desse jeito, eu quero te dizer uma coisa: infelizmente para você, você está enganado. Sabe por quê? Porque Jesus não é obrigado a fazer nada por nós. Pastor, mas ele falou que vai fazer, ele prometeu que vai fazer, ele prometeu
ama, e como o pai ama o filho e se sacrifica para dar aquilo que o filho precisa, a Bíblia diz que ainda mais o Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos voltar lá no versículo 1. Nós precisamos temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quando você é pai, quando você é mãe, você tem um filho, que é um filho amoroso, que é um filho disciplinado, que é um filho obediente, que é um filho que anda fazendo as coisas certas, que alegra o seu coração. Quando esse filho chega para você e te pede alguma coisa, você pode não ter condições de fazer, mas você vai se sacrificar para fazer. Por quê? Porque você ama o seu filho e porque ele está fazendo por merecer aquilo que ele está pedindo. Mas quando você tem um filho que é rebelde, um filho que não quer saber de nada, um filho que não conserva aquilo que você dá, aquilo que você faz, um filho que faz as coisas para te desgostar, você também vai fazer aquele filho aquilo que ele está pedindo, porque você é pai, você é mãe, você o ama, mas o seu sacrifício não vai ser tão grande quanto seria se aquele filho fosse um filho merecedor do que você está fazendo. Deus está com as mãos estendidas, as janelas do céu estão abertas para todos nós, para todos aqueles que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. As bênçãos estão no céu já determinadas para nós. Nós temos é que fazer jus para que nós possamos receber aquilo que está previsto para nós lá no céu. E às vezes nós não recebemos e queremos colocar a culpa em Deus, mas a culpa de Deus, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque nós somos filhos ingratos, nós somos filhos infiéis, nós somos filhos desobedientes. Deus fala conosco: olha, vai por aqui e faz isso que eu estou determinando para você. Ele fala: não, Senhor, por aqui é mais longe, eu vou por aqui, porque é mais perto. Por aqui o seu tempo é menor, o resultado vai dar melhor. Assim como a família é um projeto de Deus que nunca deu errado e nunca vai dar, os propósitos de Deus jamais vão dar errado na sua vida. Se Deus mandar você ir para a direita, vai para a direita. Se Ele mandar você para a esquerda, vai para a esquerda. Se Ele mandar você ficar parado, fica parado, porque Ele sabe o que vai acontecer lá no final. E Ele jamais vai te conduzir para uma coisa ruim. Ele jamais vai te conduzir para algo que vai te prejudicar, para algo que vai te causar morte, para algo que vai te causar dor. Às vezes a gente tropeça, cai e faz coisas que desagradam a Deus e a gente é culpado. Senhor, o que é que está acontecendo na minha vida? Por que é que as coisas estão desse jeito na minha vida? Podem ser por dois motivos. Um, porque Deus ha permitido que nós sejamos provados, para lá na frente sermos aprovados. Ou dois, porque nós não estamos fazendo a vontade dele, e aí nós queremos ser guiados na nossa vida da forma mais esplendorosa do mundo, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, e nós não estamos fazendo. Nós temos aqui: você vai comer do trabalho das suas mãos. Não era assim. Lá no Éden, as coisas eram diferentes. Mas infelizmente, por causa da queda do homem lá no Éden, a partir de então nós precisamos trabalhar e batalhar para adquirirmos, para termos as coisas que nós precisamos, o alimento para a nossa casa, o alimento para a nossa família. Você vai trabalhar, você vai comer através
precisa mais dele, porque você tem tudo. A Bíblia diz que você precisa ser fiel no pouco, para que no muito você seja colocado. Se hoje está difícil a situação, continue agradecendo a Deus, continue louvando ao Senhor, continue buscando a face dele, continue perseverando e firme nesse caminho, porque no momento certo ele vai abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos que estão previstas para você, para a sua casa, para a sua família. Mas continue trabalhando, continue buscando, continue batalhando, mas não deixe nunca de buscar a presença de Deus, de andar de acordo com a vontade dele, porque é isso que vai fazer você prosperar, é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai conduzir você para a morada celestial que está sendo preparada. O salmista continua: em vão é para nós levantar cedo, repousar tarde, comer pão de tristezas, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Não adianta nada você perder o sono, você ficar se escabelando porque amanhã você tem que pagar o boleto, você ficar preocupado porque amanhã você tem algo que você vai precisar decidir e você até agora não sabe o que fazer. A Bíblia diz que Deus cuida de nós e dá ordem aos seus anjos para cuidar dos seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto você está dormindo, descansando, o Senhor está cuidando de você. E Ele está providenciando para você aquilo que amanhã você vai precisar. Glória a Deus. Pastor, eu sou irmãos demais. Eu não consigo esperar as coisas acontecerem, eu fico desesperado. Eu quero ver que vai acontecer. Isso é natural do ser humano. Mas aqui a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais me fala. Deixa Deus fazer. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua casa. Ele tem cuidado da sua família. Não é por muito trabalhar, não é por perder o sono. Tem muita gente que chega na igreja, está desempregado, e chega e pede: Senhor, eu gostaria tanto de ter um emprego. Senhor, abre as portas para mim, vem aqui na frente, pede o pastor para orar, pede os irmãos para orar. Os irmãos vão lá, fazem campanha de oração de jejum, estão junto com aquela pessoa, e aí daqui a pouco aquela pessoa consegue um emprego, e ela chega aqui na frente e dá o testemunho e fala: olha, graças a Deus eu estava desempregado, eu estava numa situação difícil, mas Deus abriu uma porta para mim e agora eu estou empregado. Glória a Deus. Aí passa alguns dias, a pessoa desaparece. Será que foi Deus mesmo que abriu uma porta de emprego para você? Deus te daria alguma coisa que te afastaria dele? Cuidado. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Se Deus abrir para você uma porta que você está esperando, que você está pedindo, que essa porta sirva para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que essa oportunidade sirva para que você testemunhe acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida, para que outras pessoas sejam fortalecidas e também confiem em Deus, assim como você confia. Não adianta humildade, acordar de madrugada, sair para trabalhar e correr atrás e fazer isso e aquilo se a bênção de Deus estiver sobre nós. Não resolve nada. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí que passam a vida
no corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós viveremos com Ele por toda a eternidade e aceitaremos com Ele na mesa do banquete. Talvez você quer comer alguma coisa que não está dando para comer, não se preocupe, lá no céu você vai comer coisa que você nem imaginava que você poderia comer. Porque o que está preparado para você lá é muito maior do que a nossa mente humana possa imaginar. Continuamos. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Pastor, não tem isso, essa parte não. Que negócio é esse? Quando a Bíblia fala que a sua esposa será como uma videira frutífera, a Bíblia está dizendo o seguinte: a sua esposa vai trazer para a sua casa prosperidade. A sua esposa vai trazer para a sua casa fertilidade. A sua esposa vai trazer frutos para dentro da sua casa, e esses frutos serão bênção de Deus na sua casa, na sua mesa. Os seus filhos como ramos de oliveira. Os ramos de oliveira, quando eles saem, eles são fortes, eles são firmes, eles são sadios. A Bíblia está dizendo que os seus filhos serão uma fortaleza dentro da sua casa. A Bíblia está dizendo que os seus filhos estarão firmes ao seu lado nessa jornada. Mas para isso é preciso servir ao Senhor, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Hoje em dia nós temos visto as famílias se desfazendo, filhos matando pais por causa de nada, pais se separando por causa de nada, homens matando mulheres por ciúme, mulheres saindo de casa, abandonando sua família, os seus filhos, porque acham que vão ter uma vida melhor saindo dessa forma. A Bíblia diz que quando você estiver firmado na rocha que é Cristo, você vai ter aflição, você vai ter problema. No mundo você vai ter aflição, você vai ter problema, você vai ter situação difícil. Mas o próprio Jesus disse: não se preocupe com isso, sabe por quê? Porque eu consegui vencer esse mundo e você vai vencer também. Às vezes é difícil, eu sei que é. A gente fica aqui no Ministério de Casais e às vezes a gente ouve pessoas falando: olha, pastor, eu não estou aguentando mais, eu vou me separar. A situação lá em casa está difícil demais, eu não estou dando conta mais. Eu já fiz de tudo, mas eu não estou vendo saída, eu não estou tendo mais saída. A saída está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Essa é a saída. É essa a saída. Quando nós não temos essa convicção, esse conhecimento, dá vontade mesmo de julgar tudo para cima e sair correndo. Mas quando nós temos discernimento dessa palavra, entendemos isso, nós vimos aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, a nossa situação pode estar difícil, mas a gente precisa refletir que Deus disse que a minha esposa vai ser como uma videira frutífera ao lado da minha casa, e que meus filhos serão como ramos de oliveira. Então eu tomo posse dessa promessa na minha casa. Eu tomo posse
aquelas pessoas que você chega para ela, em qualquer circunstância da vida, você chega para ela e pergunta como é que está, ela te recebe com um sorriso e fala: está tudo bem, está uma maravilha, está uma bênção. E às vezes você está sabendo uma situação terrível que ela está passando, mas ela te recebe com um sorriso e fala: está tudo bem. Sabe o que é isso? É a confiança de que a situação está difícil, mas Deus está no controle. E quando Deus está no controle, por mais difícil que as coisas são, tudo está bem. Glória a Deus. Por outro lado, tem aquelas pessoas que chegam para ela e falam: e aí, como é que você está? Estou levando, estou caminhando, estou sofrendo, está difícil, mas eu vou bem. Continua caminhando, continua bem, mas aprenda a glorificar a Deus e a dizer que as coisas estão bem, porque a Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca, se nós tivermos um coração sincero, mexe com o coração de Deus. A palavra de um justo é capaz de mover o coração de Deus. Se as coisas não estão bem, você fala: estão bem, graças a Deus. Você profetiza que está bem, lá no céu começa uma revolução e as coisas vão acontecer na sua vida. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. É assim que é. Em momento nenhum a Bíblia diz que a nossa trajetória será fácil. Não tem. Pega a trajetória de todas as pessoas que serviram a Deus e que tem destaque dentro da palavra de Deus e me cita um que teve vida fácil. Se você souber, pode levantar e falar: pastor, que é isso? Davi foi rei, ele vivia no palácio, ele não tinha problema não, era tranquilo. Ele foi um dos homens mais próximos da terra, ele tinha de tudo, pois é, mas antes de Davi ser rei, Davi estava lá humilhado pela sua família, jogado lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E por causa de uma desobediência de Davi cometida dentro do palácio, a consequência veio para a sua família. Pastor, mas a Bíblia fala que Moisés viveu lá no palácio de Faraó. Ele tinha tudo do bom e do melhor, ele foi criado e ensinado como um príncipe. E quando falamos de príncipe, entendemos que é alguém que tem tudo, tem servos para poder servir, pois é. Só que um dia ele foi expulso, ele teve que sair correndo de lá onde ele estava, e ele foi lá para o meio do deserto cuidar de ovelhas do seu sogro, aquele que queria ser seu sogro. Pastor, José foi o governador do Egito, ele foi o segundo homem mais importante do Egito. Abaixo do Faraó era ele que mandava em tudo, ele tinha de tudo, tanto que ele pôde abençoar a vida dos seus irmãos, da sua família, tanto que ele pôde abençoar a vida daquelas pessoas que estavam lá. Mas antes de ele ser governador do Egito, ele estava preso, vendido pelos seus irmãos, jogado na cisterna. E aí ele foi levado como escravo, estava preso lá nas morras, mas Deus teve misericórdia dele.
Você precisa adquirir conhecimento? Sim, você precisa. Você precisa batalhar? Precisa. Você tem que trabalhar. Se você puder ter 3, 4, 5 profissões diferentes, ótimo. Tenha. Não deixe a sua mente fechada. Não feche a sua mente, não feche os seus olhos e fique bitolado lá. Eu vou fazer só aquilo que eu sei, porque é assim que eu fui criado desde pequeno. Não, abra a sua mente, abra os seus olhos, abra os seus horizontes, se desperte para aprender alguma coisa, não é tarde para isso. Mas que isso não seja o seu propósito principal, que isso não seja o seu foco, isso seja apenas um meio com o qual Deus vai usar para que você seja abençoado. Você quer a sua família na vontade de Deus? Você quer a sua família vir no Senhor? Apresente a sua família para Deus. Tem muita gente que quer que a sua família converta, mas ele não é capaz de abrir a boca e não falar nada. Ninguém dentro da sua casa. Nós vamos ter aqui, depois da Santa Ceia, a campanha Minha Família na Vontade de Deus. Venha participar da campanha. Pegue a sua carteira, escreva o nome da sua família, para que Deus faça uma obra lá. Nós temos testemunhos aqui de várias pessoas que participaram desse trabalho e que Deus moveu os céus por causa do trabalho, não por causa da obediência da pessoa, por causa da perseverança. Mas você ficar só sentado reclamando que a sua família é ruim, que a sua família é esse e aquilo, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai só piorar, que vai te fazer desanimar ainda mais. Traga o nome da sua família para ser colocado aqui na oração. Nós estamos com esse propósito, colocando o nome das pessoas que nós queremos que sejam salvas, escrevendo aqui para orarmos todos os domingos. Hoje nós vamos fazer isso, pedindo que Deus possa alcançar essas vidas. Se tem alguém na sua casa que já foi um cristão, que já serviu ao Senhor e hoje está meio afastado da presença de Deus, traga o nome dessa pessoa. Nós vamos orar, vamos ajudar você em oração, vamos nos unir nesse propósito. Mas você não pode ficar parado esperando as coisas acontecer. Você precisa estar fazendo a vontade de Deus, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. E se você nessa noite entendeu aquilo que o Senhor falou para você, tome posse dessa palavra na sua vida, tome posse dessa promessa na sua vida, e a partir de hoje você vai parar de reclamar, você vai parar de murmurar, você vai parar de ficar esperando as coisas acontecer, mas você vai se colocar na brecha da oração pela sua família, porque a sua família é o propósito de Deus, e você não está no lugar errado, você está no lugar onde Deus colocou você, e talvez Ele te colocou aí para que você possa ganhar toda a sua família. Fique de pé nesse lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos.